Bem, meus irmãos, estamos de volta com o nosso canal do Seminário Teológico Bereshit, Seminário Teológico Tabernáculo, mantidos pelo Centro de Cultura Bíblica Bereshit, aqui da cidade de Lajinha, zona da Mata Mineira, Sul Capixaba. Estamos agora com a nossa aula, continuando com a nossa aula de Introdução Bíblica 1. Já foram 13 aulas, hoje é a 14ª. Estamos agora no capítulo 12 de Gênesis. Já falamos do capítulo 1 até o capítulo 11. Agora estamos chegando em Abraão. E essa história de Abraão e Abrão para depois Abraão é uma história interessante, muito grande. Ocupa aí do capítulo 11, 26 até o capítulo 25. Vai ser mais de 11, 12, 13, 14 capítulos do livro de Gênesis. É o patriarca da fé, né? Abraão é aquele camarada que representa a fé. Ele saiu sem saber para onde ia, sem saber o destino, e saiu pela fé. E está lá na galeria dos heróis da fé em Hebreus. Pela fé, Abraão saiu sem saber o seu destino. Né? Sai da tua casa, da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. Ele foi. E ele levou consigo o pessoal dele. A história de Abraão começa com Abrão, não é isso? A palavra Abrão aparece 61 vezes na Bíblia. Nós encontramos 61 vezes, a maioria delas no Velho Testamento, em Gênesis, 48 vezes. E nós temos então essa divisória. O Abrão vai de 0 até 98 anos, e o Abraão começa nos 99 e vai até os 175 anos, que é o tempo que ele viveu. Então a história do Abrão, ela nasce em Ur dos Caldeus, no ano 1948, da fundação do mundo. Casa com Sarai, que é parente dele, né? Diz o livro de Jasher, aquele livro de Jasher, o Justo, ele diz que o Arã, que era um dos filhos do Terá, tinha 3 filhos do Terá, né? Tinha o Arã, o Naor e o Abraão. Eles eram gêmeos, mas isso não consta na Bíblia. O certo é que diz que a Sarai, era meia-irmã do Abraão. Ele partiu para Arã, depois que esse Arã morreu, parece que o Terá teve uma decepção muito grande, e foi subindo, saiu lá de Ur dos Caldeus, que fica embaixo, perto do Golfo Pérsico, subiu para Padã Arã, que fica lá em cima, próximo do Tigre do Eufrates, no meio ali, terra dos 2 rios. Aí nós encontramos a chamada divina para ele, com 70 anos ele é chamado, 75 anos ele sai, e deixa o pai dele Terá lá, que vai morrer só depois de 60 anos, que morreu com 205 anos. E aí vai entrar na Terra Santa, primeiro edifica um altar na Terra Santa, lá no Carvalhais de Moré, capítulo 12 de Gênesis. Depois há uma seca, uma fome muito grande, ele desce para o Egito. Lá no Egito ele faz um papel muito feio, papelão, vamos dizer assim. Ele entrega a mulher dele, que é Sara, para Faraó com medo de eles matarem ele. Né? Diz a história que ficaram bastante tempo ali no Egito, e na verdade a Sara foi mesmo possuída pelo Faraó. Esse é um dos motivos porque ela veio a ser estéril. Por isso é que Deus deixou a esterilidade nela. Senão ela tinha produzido filho dele, do Faraó. Porque Abraão teve medo, não confiou na promessa, né? Que ia ser uma grande nação. E então ele mente para o Faraó, Sara é humilhada lá. Depois temos a contenda entre os pastores dele e de Ló. Depois que ele retorna, ele volta para onde ele começou, lá no Cavaleiro de Man, para recomeçar a história dele. E ele constrói um segundo altar lá, como fosse dizendo assim, esse templo que no Egito é perdido. Só dei uma nota, né? Entreguei minha mulher para o Faraó e perdi tempo. Ficou rico, mas foi um tempo perdido. Aí tem aquela guerra dos 5 reis contra 4, aqueles pessoal lá, os reis que eram Sodoma e Gomorra, Admá e Zebuim, eram tributários daqueles reis de cima, Kedorlaomer, Sinar, aquele povo ali, durante 12 anos. De repente eles deixam de ser tributários e há uma guerra, o Ló é raptado. Ló já tinha escolhido descer para as planícies do Jordão, né? E então ele vai com 318 criados na casa dele, consegue recuperar tudo. O rei volta, o rei de Sodoma oferece tudo ele não quer nada, e encontra com o nosso irmão Melquisedeque, né? Sacerdote de Salém, sem princípio, sem fim. E então nós encontramos isso aí. Ele faz um sacrifício ali. Com 85 anos, ele então, não acreditando na promessa de novo, diz a Bíblia que ele escuta a conversa de Sarai, né? Que havia ganhado. No tempo que eles ficaram no Egito, eles ganharam uma serva, uma concubina lá, uma secretária que o Faraó deu para ele.
chamada Agar. Essa Agar, então, deita com Abraão, e aos 86 nasce Ismael, que é filho da Agar. Aos 99, anunciado que Isaac vai nascer. Aí passa, acaba a história de Abraão, começa a história de Abraão. Abraão aparece 250 vezes no Velho Testamento e no Novo, a maioria das vezes em Gênesis, e o nome mudado de Abraão para Abraão, Abraão, pai da multidão, Abraão, pai exaltado, né? E mudou também de Sarai para Sara. Aos 99 ele tem a circuncisão, que é um novo pacto, né? Que é feito com Abraão. Então, nós temos ali o episódio de Sodoma e Gomorra, que é destruído. Nem 10 pessoas tinha na cidade. Ele tentou ver se conseguiu 10, mas não conseguiu. E por isso foi queimada com fogo, enxofre, né? Caiu fogo do céu. E Ló é salvo por lembrar Deus de Abraão, apesar que ele não estava no combo, no pacote da promessa. E nós temos o caso então do Abimeleque, que é a segunda vez que Abraão faz de conta que a mulher não é dele. Dessa vez aí, Deus permitiu que não possuísse ela. Então Abimeleque não chegou a possuir, né? E depois, então, com 100 anos, nasce Isaac, de Sara, né? E a festa de desmamamento, mais ou menos desmamava o menino com 5 anos. A Sara viu o Ismael zombando do Isaac, pede para mandar embora, ele manda ele embora. A questão dos poços em Berseba, a prova, Deus prova Abraão, né? Ele passa no teste, leva o menino para sacrificar no Moriá e faz lá o terceiro altar dele, no Moriá. Morre Sara com 127 anos, ele então teria, no caso, 137, né, que ele é 10 anos mais velho. E a Sara, no caso, morreu e deveria ser enterrada então em Ur dos Caldeus, que ela era de lá. Mas para provar que a terra ia ser dele, ele comprou a gruta de Maquipela por 450 ciclos de prata e ficou sendo possessão dele de Efron, o Eteu, né? Nós encontramos então ele com 140 anos, mandando buscar mulher para Isaac. Isaac já vai casar aí com 40 anos de idade. Essa mulher dele vai ser Rebeca, é filha de Betuel, que é filha do Naor, que é irmão dele, né? Naor casou com Milca, que é Milca, sobrinha dele. E Ló também era sobrinho. Ló era filho do Naor, do Arã. Ló era filho do Arã. Então o Naor, o irmão, casou com a sobrinha. Arão, Abrão e Naor são irmãos. E o Arão teve 2 filhos no mínimo. Alguns dizem que Sara também era filho dele, mas isso não tem na Bíblia não. O que tem na Bíblia é que ele tinha 2 filhos. A Milca e o Iscar, chamado também de Ló. Então esse Naor casou com Milca, teve Betuel, mais um montão de meninos. E o Betuel, no caso, tem Rebeca e tem Labão, né? E aí nós vamos encontrar então Eliezer, que é um servo da Damasceno, indo buscar Rebeca. E Rebeca teria mais ou menos aí, máximo uns 15 anos de idade, pelas contas aí do livro de Jasher, que é o livro do justo, né? Que é um livro tradição, não é Bíblia. E depois desse tempo aí que Isaac casa, o Abraão casa de novo com Quetura, e tem mais 6 meninos. E os midianitas descendem desse segundo casamento de Abraão. Então nós encontramos no final da história de Abraão, aí no 25:9, quando acontece a morte dele, com 175 anos. Foi sepultado pelos 2 filhos dele, Ismael e Isaac. Primeiro ele habitou então em Ur dos Caldeus, né, durante grande parte de sua vida. Depois subiu para Padã Arã, e lá ele ficou durante um tempo bom ali. 75 anos ele entra em Canaã, estabelece no carvalhar de Manre, perto de Siquém, desce ao Egito, volta para o carvalhar de Manre, onde ele fica em Hebron, né, que é pertinho de Berseba ali. Depois ele vai para Gerar, que era mais perto dos filisteus, entre Cádiz e Sur, e depois ele encerra sua jornada em Berseba. Essa é por onde ele andou. O Deus de Abraão. Abraão recebeu Deus através de 4 nomes, de 4 títulos. El Shaddai, que é o Todo-Poderoso, que podia fazer Sara e ele ter filho naquela idade tão velha. El Elyon, que é o Altíssimo, aquele que vem com Melquisedeque. El Roi, aquele que Agar encontra lá no poço, é o vivente que me vê, né? E El Olam, o Eterno, aquele que faz promessas e revela-se para ele, né? E a história de Abraão, essa patriarca da fé, foi relatada lá no livro de Hebreus, né, os heróis da fé. E nós temos o registro de tudo.
é o pai dos que crê, o pai da fé. Esses blocos eu já falei como é que divide a história dele aí, né? Tem esses conflitos familiares, a situação dele com Ló, a situação com Agar, que a precipitação, ele não acredita que Deus pode honrá-lo na promessa e adianta o carro na frente dos bois, pagou caro por isso, está aí Ismael, né? Que é a descendência dos árabes. A maturidade na fé dele, quando ele então aprende, né, depois de descer no Egito, depois passando aquelas provas de Abimeleque, passando a prova do Moriá, ele aprende a confiar em Deus. São as pressões da vida, né? Pressão por alimento, a fome que veio e desceu, em vez de confiar em Deus, ele desceu para o Egito. A questão com Ló, a família, né? A ansiedade de ter o filho e o medo do povo persegui-lo, né? A posse da terra prometida, ele acabou repartindo a terra com Ló, quando ele falou assim, escolhe o que você quiser, se você for para um lado ou para o outro. Deus falou que daria a terra a ele, então ele não tinha direito de repartir terra com ninguém, né? E depois aquela coalizão que ele atacou para derrubar aqueles 5 reis contra 4, já era uma profecia do cumprimento, né? Com o cumprimento de profecia, que estaria então segurando a terra para ele mesmo. As alianças então sempre têm essas características, né? Deus fez aliança com Noé, fez aliança com Abraão. A aliança sempre tem essa característica, tem uma promessa, tem sacrifício, tem lei, tem sinal. No caso de Abraão, foi o sinal, foi aquela circuncisão. Ele teve que circuncidar aos 99 anos de idade. O Deus de Abraão é o Deus de Yahvé. Aparece 73 vezes na história de Abraão, né? Essa palavra aí, o Deus de Yahvé. E a gente, então, fica por aqui nessa primeira parte da história de Abraão, para depois continuar contando sobre a história de Isaac. Um abraço.